Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, aos meus amados irmãos. É mais um momento que Deus nos dá aí para nós estarmos louvando, engrandecendo e magnificando o seu nome. Hoje, um pouquinho mais tarde, por motivo de forças maiores, O pastor Carlos estava aqui faxinando as dependências da igreja para receber os amados irmãos que estarão conosco agora 9 horas da manhã para a sala de oração. É um tempo precioso, como diz o pastor Carlos Wesley, para nós estarmos louvando, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Deus. Então, perdoe aí o pastor Carlos, mas foi por motivo assim de forças maiores, Então, mas nós estamos aqui nessa manhã para louvar, para engrandecer, para magnificar e exaltar o nome do nosso Deus. Amém? Quero estar orando com você nessa manhã, quero estar clamando ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã. Muito obrigado, ó Deus, por esse momento que nós temos, ó Pai, de estar na Tua presença. Nós oramos, ó Pai, clamando, ó Pai, pelos amados irmãos, ó Pai, te pedindo, Senhor Deus, a Tua bênção, Senhor Deus, sobre cada um deles, ó Pai, derrama, Senhor Deus, do Teu poder, derrama da Tua unção, do Teu sobrenatural, visita-nos, ó Deus, esteja, Senhor Deus, estendendo as Tuas mãos, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, de cada um de nós mais que vencedores, ó Pai, que a felicidade, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, de nós estarmos encontrando ao Senhor, ó Pai, seja, Senhor Deus, como o Salmo, aleluia, 122, alegrei-me, como me disseram, vamos à casa do Senhor. Que tenhamos alegria, Senhor Deus, na Tua presença, Senhor Deus, alegria cotidiana, alegria na família, alegria com os amigos, ó Pai, alegria com os amados irmãos, alegria onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, ó Pai, que a felicidade, Pai, há de estar, Senhor Deus, brilhando no nosso rosto, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel, faça de nós, ó Pai, instrumentos, ó Pai, das Tuas mãos poderosíssimas, Pai. Visita, Senhor Deus, aqueles que se encontram enfermos, ó Pai, esteja, Senhor Deus, trabalhando, Senhor, de um modo, Senhor Deus, que eles venham a ser curados, ó Pai, que um milagre venha até chegar à vida de cada um deles, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nós respaldamos, ó Pai, na Tua palavra, quando diz o Senhor, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, ali no Salmo 53, versículo 5, ó Pai, que o Senhor levou sobre si as nossas dores e pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, aleluia, Senhor Deus, porque sabemos, ó Pai, aleluia, que temos fé, Senhor Deus, para ser curados, temos fé, Senhor Deus, para que o Teu milagre esteja acontecendo na nossa vida. Então, abençoa, Senhor Deus, a cada um dos Teus filhos, ó Pai, derrama, Senhor Deus, da Tua unção, derrama do Teu poder sobrenatural, que venhamos ser uma bênção diante do Senhor. Então, Senhor Deus, esteja nos ajudando, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, nesse momento, Senhor Deus, tão difícil, ó Pai, da vida, Senhor, de cada um dos Teus filhos, ó Pai, que tem passado, ó Pai, por momentos turbulosos, ó Pai. Sim, ó Deus, nós clamamos, ó Pai, te pedindo, Senhor Deus, que a Tua mão de poder, ó Pai, esteja, Senhor Deus, indo de encontro, ó Pai, a cada amado irmão, Senhor Deus, a cada amada irmã, Senhor Deus, e fazendo resplandecer, Senhor Deus, da Tua glória, Senhor Deus, nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Deus, esteja, Senhor Deus, operando também na vida, Senhor Deus, de cada um, Senhor Deus, nas famílias, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, fazendo, Senhor Deus, com que cada um deles, ó Pai, venha crescer na graça, no conhecimento do Senhor e fazendo, Senhor Deus, com que seja, Senhor Deus, uma bênção, Senhor Deus, nas Tuas mãos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que venhamos, ó Pai, aleluia, cada dia, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, clamando ao Senhor, ó Pai, pelas crianças, Pai, sendo intercessores, ó Pai, para que possam, Pai, no Teu nome, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ser cuidadas, Pai, aleluia, queridas, Pai, que venha ser, Senhor Deus de Israel, está sendo, Senhor Deus, ô Deus de Israel, ô Pai amado, Senhor Deus, bem educadas, Pai, colocando sobre eles, ó Pai, o Teu amor, ó Pai, o Teu poder, o Teu sobrenatural. Então, Senhor Deus, opera, Senhor Deus, maravilhosamente na vida de cada uma das crianças, Pai, fazendo, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, da Tua glória, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça, Senhor Deus, com que sejamos, ó Pai, uma bênção, Senhor Deus, nas Tuas mãos, ó Pai. E louvado seja, engrandecido seja, Senhor Deus, o Teu nome, ó Pai. Toma, Senhor Deus, também, Senhor Deus, ó Deus de Israel, os casais nas Tuas mãos, ó Pai. Trabalha, Senhor Deus, ó Deus, que haja amor, Senhor Deus, aleluia, que haja, Senhor Deus, aleluia, fidelidade, Pai, que haja, Senhor Deus, conserto, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, também, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, ó Pai, esteja, Senhor Deus, visitando, Senhor Deus, a cada casal, Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de Israel, que venhamos, ó Pai, estar, Senhor Deus,
Pai amado, assim, Senhor Deus, conforme o primeiro milagre, Pai, nas Sagradas Escrituras, chamar o Senhor, ó Pai, para estar fazendo parte, Senhor Deus de Israel, de nossas vidas, ó Pai. Assim sejamos, ó Pai, uma bênção, aleluia, diante do Senhor. E que teu amor, ó Pai, aleluia, venha, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, conosco, ó Pai, que venhamos, ó Pai, ser uma bênção, Senhor Deus, nas tuas mãos, ó Pai. Então, Senhor Deus, abre portas, Senhor Deus, para aquele que se encontra desempregados, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, muitos, ó Pai, têm trabalhado informalmente, ó Pai, são dependentes do Senhor, ó Pai. Assim, Senhor Deus, nós clamamos, ó Pai, que o teu milagre, ó Pai, esteja chegando até nós, ó Pai. Venha, Senhor Deus, com o teu poder, venha com tua unção, venha com o teu sobrenatural e faça de nós, ó Pai, instrumentos, ó Pai, nas tuas mãos potentes, ó Pai, que nós venhamos ser uma bênção, Senhor Deus, diante do Senhor, ó Pai, e que teu milagre, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, acontecer em todas as áreas de nossa vida, assim, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus, não venha faltar, Senhor Deus, o alimento, Senhor Deus, tanto fisicamente conforme espiritualmente também, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, a porção cotidiana, Senhor Deus, para que estarmos, ó Pai, aleluia, resolvendo, ó Pai, os nossos problemas, conforme, Senhor Deus, ó Deus, as responsabilidades mensais, ó Pai, de um aluguel, aleluia, de uma conta d'água, de uma conta de luz, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, todas as responsabilidades, ó Pai, que o Senhor Senhor, de nos ajudar, Senhor Deus, para que possamos, ó Pai, no teu nome, ó Pai, sermos fortalecidos, ó Pai, e que a tua mão potente, ó Pai, venha, Senhor, nos ajudar, fazer de nós instrumentos teus. Assim, Senhor Deus, oramos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Patrícia Silene, também, aleluia, o pastor Daciel. Ô bênção, que Deus esteja aí cooperando, né, maravilhosamente na vida de cada um dos meus amados irmãos, que Deus esteja aí fazendo muito mais do que nós temos pedido, muito mais do que nós temos pensado, que o Senhor venha com seu poder, com a sua unção, com sua mão, aleluia, sobre nós, que o seu sobrenatural esteja acontecendo na vida de cada um, que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Que seja um tempo aí de bênção, um tempo de milagre, tempo de nós vermos, assim conforme a nossa sala de oração hoje, a partir das 9 horas, que tenhamos aí um tempo de paz, um tempo de milagre de Deus em Cascadura, em regiões adjacentes, que nós possamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ver Deus agindo com poder e bondade no nosso meio. Amém? Então tenhamos aí um tempo, aleluia, um tempo de palavra do Senhor. Hoje nós vamos estar trabalhando o livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo, nós vamos estar trabalhando aí no capítulo 2 de 1 Timóteo. Eu quero convidar os meus amados irmãos e amigos para nós estarmos aí falando, aleluia, desse poder sobrenatural do nosso Deus, essa presença tão magnífica, né? Essa presença tão santa que tem aí cuidado de nós, amém? Alvestate, seja bem-vinda também nessa manhã, também nosso amado irmão José Vidal, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também Deus esteja aí operando, né, maravilhosamente em todos os nossos amados irmãos que têm nos acompanhado aí pela live, que Deus esteja aí abençoando, né, os nossos amados irmãos, fazendo de cada um de nós instrumentos seus, amém? Que nós possamos aí na data desse dia deixar Deus operar de uma maneira abundante, de uma maneira transbordante na minha vida, na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estou na peleja aqui com o computador para colocar ele para funcionar, mas está meio difícil, né? O computador já está com um programa muito ruim, tem que passar por Windows 10, mas ele já está dobrando o cabo da Boa Esperança, né? Mas o Senhor é bom em todo o tempo. Já abriu aqui para nós estarmos ouvindo um fundo musical e também colocar aqui no Facebook para a gente fazer a leitura do nosso estudo de hoje, né? Mas o Senhor tem nos visitado, nos guardado, tem aí operado maravilhosamente e nós temos a alegria da salvação do Senhor nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Eu quero estar lendo aqui com os amados irmãos o texto que nós vamos estar trabalhando é 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que fala que Jesus, ele é o único intercessor entre Deus e os homens. Mas eu quero estar lendo todo o capítulo para nós estarmos nos inteirando
do que o apóstolo Paulo ele diz a Timóteo e também a mim e a você. Amém? Diz assim: admoesto, pois, antes de tudo que se façam deprecações, intercessões, ações de graça, por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo, para que, digo a verdade, em Cristo não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantem mãos santas, sem ira e sem contenda. Amém? Glórias a Deus. Que nós venhamos, então, estar aí orando, clamando, colocando no altar do Senhor tudo que Ele tem para com a minha vida, tudo que Ele tem para com a tua vida. Que nós possamos aí buscar o Senhor em todo tempo e lugar. Que nós venhamos aí clamar, porque a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E nós temos a certeza que quando nós oramos, Deus ele entra com as suas providências, as providências de Deus é algo assim maravilhoso para a minha vida e para a tua vida. E é muito bom quando nós oramos e ouvimos e temos, também a resposta de Deus. Então é um tempo assim precioso, essa presença de Deus, é um tempo precioso, esse momento que nós temos para falar com o Senhor. E quero já entrar nesse texto para nós estarmos trabalhando, para nós estarmos aí buscando do Espírito Santo de Deus, falando com Ele: Senhor, olhe para nós precisamos do Senhor, nós precisamos das tuas mãos potentes, nós precisamos do teu agir, pois sem o Senhor nada podemos fazer. Amém? Então, mais uma manhã preciosíssima, que nós temos aí nesse estudo, e quero também cumprimentar aí a nossa amada irmã Luísa Ventura, que Deus esteja aí abençoando poderosamente, derramando do seu poder, da sua unção e do seu sobrenatural. Amém? Glórias a Deus. Então nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, Cascadura, Rio de Janeiro. O horário dessa programação ela vai ao ar todos os dias às 7h30 da manhã, hoje um pouquinho mais tarde, por motivo de forças maiores. Já falei com os amados irmãos no início, e Deus tem feito a obra, eu sou o pastor Carlos Sales, responsável por esse trabalho e também idealizador. O texto bíblico que nós vamos usar hoje, já li também, é 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, e a reflexão em 1 Timóteo: ele é o único mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo. Ele é o único mediador. A data de hoje é dia 23/2/2023, os cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça de nossa igreja a sua casa, você será muito bem-vindo, amém? Eu tenho deixado 2 links aí dos meus YouTubes, e peço aos amados irmãos e amigos que deixam aí o seu like, assista os vídeos, também se inscrevam no canal, ative o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos que serão colocados posteriormente, amém? Glórias a Deus. Então, quero aqui começar o nosso trabalho a respeito do estudo de hoje. Em 1 Timóteo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Aí, o texto base, que nós vamos estar utilizando, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem.
Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, aí está a referência do texto. Mediador é alguém com a função de intervir a bem das pessoas e de suas situações. É um intercessor medianeiro ou intermediário, aquele que cumpre os desígnios de alguém, é um interventor ou interveniente. O verso nos ensina que há um só Deus. E quanto a isso, a polêmica é menor, pois há muita gente amando e servindo a Deus. O Deus da Bíblia Sagrada, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Cada um do seu jeito. O problema maior surge quando se fala no mediador. Eu não quero nem pretendo ofender ninguém em sua crença particular. Por isso não vou mencionar nomes nem práticas. Melhor nesse passo é ir direto ao ponto, como faz o verso, aliás, o trecho da Bíblia acima, transcrito, nos ensina que o único mediador e intercessor entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Então, se você tem uma causa, se você precisa de um favor, se você precisa de algo para acontecer na tua vida, você precisa ir direto ao ponto. Você precisa ir direto àquele que verdadeiramente tem todo o poder. Diz as Sagradas Escrituras, meu amado irmão, minha amada irmã, eu gosto sempre desse versículo. Está aí em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículo 18. O texto é um texto assim abençoadíssimo e ele nos ensina algo assim fenomenal. Ele fala assim desse jeito, preste bem atenção, o que diz? Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 28. Então ele começa assim, Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou, dizendo: é-me dado todo poder no céu e na terra. Jesus está falando no versículo 18 do capítulo 28, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Jesus, ele diz assim, é preciso que vocês ensinem. Jesus Cristo diz assim, foi-me dado todo o poder, portanto, ensina a eles. A palavra do Senhor diz em João capítulo 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, me manifestarei a ele. Esta é a palavra. Então Jesus Cristo, ele foi, aleluia, dado a minha pessoa, dado a sua pessoa, para que nós, meus amados irmãos, tivéssemos ele como aquele que é o redentor da minha vida, é redentor da tua vida. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Em Jesus Cristo nós precisamos crer, nós precisamos buscar Ele. Então Ele é o intercessor, Ele é o mediador entre Deus e os homens, não tem outro, é somente Jesus Cristo. Nós precisamos entender isso. Então ele diz, ainda no versículo 17, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. E diz, a condenação é esta, que a luz, quando ele fala, a luz veio a esse mundo, ele está falando, Jesus veio a esse mundo. Mas os homens amaram mais as trevas, a escuridão, do que a luz.
Eles amaram mais as coisas erradas do que as coisas certas. Amaram mais a criatura do que o Criador, conforme está escrito aí em Romanos, capítulo 1. Nós precisamos entender, meu amado irmão, que Jesus Cristo disse que a condenação é esta, que o homem amou mais a criatura do que o Criador, amou mais as trevas do que a luz. Nós precisamos entender então que Jesus, ele como intercessor, Jesus homem, eu quando trouxe essa palavra, parece que eu trouxe essa palavra no domingo, e uma palavra maravilhosíssima. Eu trouxe um texto que, aqui em Filipenses capítulo 2, que fala a respeito também de Jesus, que ele era 100% homem, 100% Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é 100% homem e 100% Deus. E quando eu li esse texto, a gente vai ver que Jesus Cristo, ele se esvazia de si mesmo. Ele não tem como usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvazia, ele toma a forma de homem. Eu lerei para os amados irmãos entenderem. Ele diz assim no capítulo 2 de Filipenses: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos com paixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, fazendo-se servo, fazendo semelhante aos homens, e achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então ele se esvaziou. Ele quem? Jesus Cristo. Ele se humilhou. Então ele não usou a sua deidade, ele não usou a sua forma de Deus. Ele era 100% homem, 100% Deus, mas ele esteve entre nós como um homem. Ele sofreu as nossas dores, teve fome, teve sede. Jesus chorou, ele sentiu as nossas emoções, ele sentiu as nossas fraquezas. A gente precisa entender isso. Então, aqui friso e deixo claro que não é isso a minha ideia. Eu creio que Deus Pai, em Deus Pai, e entendo que toda a sabedoria está nas Sagradas Escrituras, e os textos bíblicos todos dizem exatamente isso, que Jesus Cristo é um único mediador. Existem homens e mulheres por toda parte, vivos e mortos, que são dignos de nossa atenção, respeito e admiração. Muitos foram martirizados por causa de suas posições em relação ao céu, ao reino de Deus. Essas pessoas entenderam o espírito do cristianismo consubstanciado no amor, e por si mesmas fazem e fizeram coisas boas, e outros tantos houve que não deixaram bons legados e exemplos. E aqui reside a diferença abissal entre todos eles. É o verdadeiro mediador, Jesus Cristo. Veio como um homem, mas era Deus. Todos os outros, sem exceção, são e foram seres humanos sujeitos a toda sorte de paixões, enganos e desvio. Mas nosso Senhor e Salvador, Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus. Mesmo os mais beatos sucumbiram na missão, sucumbiram
Comumente, nas suas paixões e tentações, não há quem, aleluia, não há quem não tenha pecado e se isente ou deixe de pecar. Não há um justo sequer. Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 18. Engane-se quem acha que está acima do pecado. 1 João 1:1. É pior se dissermos que não pecamos, fazemos Deus de mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Em 1 João capítulo 1, verso 10. Longe de mim isso, confesso, sou um pecador nato. Antes de ser um pecador e ter em mim a palavra de Deus, do que ser um santo do pau oco. Uma farsa, um embuste. Há muita gente, pois, se fiando em suas próprias pessoas ou em pessoas vivas e pessoas mortais ou mortas, a fim de se encher de Deus. E muitas delas, como dito, merecem honra, mas todos, aleluia, precisamos conhecer a Deus, precisamos, aleluia, buscar ao Espírito Santo de Deus e falar: Senhor, fale ao meu coração, eu preciso receber de Ti. Então, a fim, aleluia, de achegar, aleluia, a Deus, muitas delas, como dito, merecem honra, mas todas pecaram durante a sua vida. E ainda, aleluia, vivem, hão de pecar e pecar diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como homem, Jesus é o único sem pecado algum. Ele é puro, ele é reto, ele não cometeu pecado. Nem na sua boca se achou engano. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. Logo, faz total sentido. Diz que o mediador entre Deus e os homens é o único. Ele é o único homem que viveu na carne sem pecado e ninguém mais, somente Jesus Cristo. Para mim, isso é lógica pura. Para aquele que busca nas Sagradas Escrituras, para aquele que, aleluia, recebe o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Então, esse encargo do Senhor Jesus, na realidade, não é dividido, ou mesmo passível de ser dividido, com uma outra pessoa viva ou morta. O mestre mesmo disse, certa vez, a resposta a uma pergunta que lhe foi feita. Por isso, aleluia, um discípulo seu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. E isso é suficiente para mim. Eu creio nisso de coração. E desconheço os mistérios, aleluia, de um outro Deus. Em termos de julgamentos, muitos louvam a Deus, o único Deus, mas assim agem utilizando de outros mediadores, que não é Jesus. E o verso e a Bíblia Sagrada nos ensina que há um único Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, um homem. Se alguém tiver dúvida quanto a isso, reflita, mas reflita com base nas Escrituras. Não se faz pouco de homens e de mulheres que se destacaram pelo serviço e devoção a Deus, aleluia, e também a Cristo. Essas pessoas merecem a devida honra e admiração, especialmente se agiram com pureza de espírito e amor verdadeiro, mas não são mediadoras entre Deus e os homens, somente Jesus Cristo. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Amém? É bom saber disso, para que nós não venhamos errar. Amém? Que venhamos aí colocar o nosso coração no Senhor, buscar a sua face. É bom nós estarmos colocando a nossa vida no altar do Senhor. Amém? Então que Deus esteja aí abençoando os meus amados irmãos, que Deus esteja operando de uma forma abundante, de uma forma
transbordante, que nós possamos aí ser uma bênção na presença desse Deus que tudo pode na minha vida e na sua vida. Que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que nós venhamos aí agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. Amém? Eu quero orar aqui. O Rogério, ele está pedindo oração, né? Aleluia. Rogério, ele faz uma oração pela minha vida, por favor, né? Vamos orar para o Rogério. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Maria Elizabeth, que Deus esteja te abençoando aí nessa manhã, operando maravilhosamente. Também na vida do Rogério e todas as pessoas que nos acompanham aqui pelo Kawai. Amém? Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Quero orar então pela vida do Rogério. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus, eu venho, Senhor Deus, colocar o Rogério nas tuas mãos, te pedindo, ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja tomando ele, Senhor Deus, da planta dos pés ao alto da cabeça, do alto da cabeça à planta dos pés, revestindo ele, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, com as tuas mãos potentes, fazendo com que ele, Pai, venha, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, recebendo, ó Pai, da unção, Senhor Deus, do teu Santo Espírito, da tua presença santa, Senhor Deus, ó Deus de Israel, de tudo, Senhor Deus, que ele tem colocado diante do Senhor, ó Pai, que ele não colocou especificamente aqui o motivo da sua oração, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe, ó Pai, entra, Senhor Deus, com as tuas providências e faz, Senhor Deus, resplandecer sobre ele, Senhor Deus, com as tuas mãos poderosíssimas, Pai. Pai, pois o Senhor o conhece, o Senhor sabe, Senhor Deus, as necessidades dele, Senhor Deus, o Senhor é o Deus onipresente, onisciente, onipotente. O Senhor pode todas as coisas, então sonda, Senhor Deus, seu coração, Senhor Deus, e faça resplandecer, Senhor Deus, sobre ele, Senhor Deus, ó Deus, do milagre, Senhor Deus, que ele tanto precisa diante da tua presença. Também, Senhor Deus, eu quero orar, Senhor Deus, para os meus amados irmãos, ó Pai, a qual nós estamos juntos nessa manhã, Senhor Deus, eu pedindo ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha operar, Senhor Deus, de uma forma, Senhor Deus, que nós venhamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, andando e trilhando nos teus caminhos, fazendo a tua vontade, pois a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. O Senhor é Deus quem nos sonda, o Senhor é Deus quem faz, Senhor Deus, infinitamente mais. Então opera, Senhor Deus, com teu amor, opera com tua unção e visita-nos, ó Deus, com teu poder, ó Pai. Fala conosco, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, nessa manhã, ó Pai, e que nós venhamos, ó Pai, aleluia, estar, Senhor Deus, andando, Senhor Deus, mas que o teu Santo Espírito, ó Pai, esteja nos dando a melhor direção. Visita os teus filhos, ó Pai, nas suas necessidades, ó Pai, naquilo, Senhor Deus, que tem colocado diante do Senhor, ó Pai, e faz dele, ó Pai, instrumentos, ó Pai, aleluia, em tuas mãos. Assim, Senhor Deus, nós oramos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Glórias a Deus. Oh Deus de Israel, nossa amada irmã Maria Elizabeth também está pedindo oração pela sua vida. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja visitando, Senhor Deus, a tua filha, Senhor Deus, Maria Elizabeth, ó Pai, assim, Senhor Deus, conforme eu já falei pela vida do Rogério, Senhor Deus, o Senhor conhece, Senhor Deus, a tua filha, Senhor Deus, no íntimo, ó Pai, assim como falou Davi, Senhor Deus, vê se há em mim algum caminho mau, aleluia, e não retira de mim o teu Espírito Santo, mas dá alegria da tua salvação. Assim, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, que o teu Santo Espírito esteja indo de encontro, ó Pai, a tua filha, Senhor Deus, Maria Elizabeth. Toma ela, Senhor Deus, por completo, ó Pai, aleluia, toda a sua vida, todo o seu ser, ó Pai, esteja sendo revestido, ó Pai, com as tuas mãos poderosíssimas, Pai. Ajuda, Senhor Deus, a tua filha, Senhor Deus, em tudo, Senhor Deus, que ela tem passado, em tudo que ela tem clamado, ó Pai, aleluia, que ela venha, Senhor Deus, receber do Senhor um renovo nessa manhã. Fortalece a tua filha, Senhor Deus, para estar, Senhor Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, crescendo na tua graça, crescendo no teu poder, na unção, Senhor Deus, do teu Santo Espírito, da saúde, da paz, da alegria, prosperidade. Visita ela nas suas necessidades, ó Pai, e que o Senhor venha, Senhor Deus, aí, Senhor Deus, fazer com que a tua filha venha sobressair, Senhor Deus, todas as dificuldades, ó Pai, todas as barreiras que têm se levantado, que o Senhor venha, Senhor Deus, fortalecer a tua filha, Senhor Deus, para, Senhor Deus, estar ultrapassando, Senhor Deus, e vencendo, Senhor Deus, tudo que tem, Senhor Deus, se levantado diante dos seus olhos. Assim, Senhor Deus, nós oramos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Deus é bom. Amém? Deus tem sido aí uma bênção para conosco. Então, meu amado irmão, quero cumprimentar minha amada irmã Maria Iribarra, né?
Karen e Ribarra. Que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero estar abençoando a vida dos meus amados irmãos. Já é 8h38 aqui, eu quero estar terminando essa live. Nós iremos começar outra agora às 9 horas, uma live de oração com as igrejas reunidas aqui. E eu quero convidar os meus amados irmãos para estarem conosco nessa manhã. Então, eu vou desconectar aqui da programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Se você tiver oportunidade, seja conosco aí na live que nós vamos fazer aí, da sala de oração com os nossos amados pastores que estarão conosco, e você é o nosso convidado especial, amém? Então receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós, em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqueles que esperam ansiosamente a vinda do Messias, se todos digam amém e amém. Deus abençoe e até daqui a pouquinho, 9 horas da manhã, nós estaremos juntos, daqui 20 minutinhos, amém? Então esteja conosco aí, recebendo de Deus, recebendo do Espírito Santo do Senhor. Um abração do pastor Carlos, e foi muito bom nós estarmos juntos nessa manhã, amém? Fica com Deus, até daqui a pouco.